Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, que vacilo foi esse do Augusto Melo, mano, meu Deus do céu, logo tu, Augusto Melo, criticou tanto a gestão do Duílio e foi lá e deu um vacilo desse, mano, papel na mesa, contrato na mesa com o Veríssimo, desde o dia 4 de janeiro pra ele assinar e ele nada, e o Augusto Melo ficou esperando, e aí o que aconteceu? Eu espero que, se o Corinthians tiver vergonha na cara, o Lucas Veríssimo não pode vestir a camisa do Corinthians nunca mais. Nunca mais. Depois do que ele fez com o Corinthians, mas quem vacilou também foi o Augusto Melo. Pô, confiar em jogador, pô. Confiar em jogador. O contrato tá aqui. Assina ou vai embora, pô. Ou assina ou vai embora. Mas como eu sempre digo, pessoal, que vai, que o Lucas Veríssimo vá com Deus. Vá em paz. Vá lá e seja o que Deus quiser. Porque tem coisas, pessoal, que é melhor perder do que achar. E lembrando que ele se machuca muito, hein? Lembrando que ele se machuca muito. Pessoal, use o espaço de comentário aí para dar sua opinião. Volto a falar. Tem coisas que é melhor perder do que achar. Mas que o Augusto Melo vacilou e vacilou muito, pessoal. Isso não pode acontecer no Corinthians. Precisamos de um executivo de futebol o quanto antes. Pra ontem. Vamos pro vídeo e fortalece com o like aí. Para assinatura e até para dar seguimento, né, com a negociação do Benfica. E aí hoje o clube anunciando, enfim, sendo comunicado afinal que o Lucas está de saída. Faltou pressionar um pouco mais para que esse contrato fosse assinado antes, porque ele teve esse tempo para ir, eu digo, né, o staff do Lucas, enfim, para ir negociando essa saída. Agora o Corinthians perde uma inscrição no Paulistão, só na fase mata-mata, se avançar, pode inscrever um jogador no seu lugar. Perde uma figura importante, né, que o Mano com certeza contava dentro do seu esquema, e o Lucas, o zagueiro de qualidade que enfim, o clube ficou bem no prejuízo aí nessa história toda. Assim, primeiro o comportamento não é o ideal, né? O comportamento do Veríssimo e especialmente também do seu empresário, né, que é o Pitombeiras, que coincidência ou não é o mesmo que está fazendo o imbróglio, que causou o imbróglio com o Carille no Santos. Então você já consegue perceber a linha de raciocínio e comportamento do empresário. Agora, se o contrato está desde o dia 4 nas mãos do zagueiro e nas mãos do empresário, e eles não assinaram, vem cá, vocês não vão assinar? Tá bom, fora. Mano, não assinaram o contrato, não vai jogar, não vai ser inscrito. Né? É simples, ponto. É uma forma de você jogar pressão para cima do zagueiro, para cima do seu empresário, né, do seu staff, para que ele possa assinar. Você não vai assinar? Não, não vai assinar, então muito obrigado. Lembrando que o Veríssimo é da outra gestão. Né, do Duílio. Então, nós não sabemos quais foram os tratos, né, aquilo que foi justamente nessa transição. Lembrando que o Pitombeiras, com a outra administração, tinha até que uma certa liberdade para fazer determinadas situações. Era o mesmo empresário do Roger Guedes. Né, quando o contrato do Roger Guedes traz o João Pedro, né, de contrapeso, que não jogou no Corinthians. Então, tem uma série de outras coisas que foram acontecendo que agora ele se sente no direito de fazer a mesma coisa. No meu modo de ver, o comportamento errado, tanto do empresário como também do Lucas, do jogador, que poderia falar, olha, tenho proposta, estou negociando, porque não foi não foi de ontem para hoje que essa proposta do Qatar ela surgiu. Eles já vinham conversando, provavelmente já vinham conversando, acertando detalhes, luvas, negociações que envolvem uma transação como essa, e o Corinthians erra de novo. Erra nesse sentido. O Corinthians não pode ser refém. Não, vamos esperar, entreguei nas suas mãos. Entregar nas mãos não é assinar. Vem cá, entrego, assina, escreve. O procedimento correto seria esse. Entrego, não assinou? Sai um pouquinho, por favor. Senta aqui, só voltaremos a conversar quando você assinar o contrato. Se você não assinar, muito obrigado, você foi importantíssimo para o Corinthians, mas o Corinthians é mais importante do que qualquer jogador que permaneça ali no elenco. Eu acho que, nesse sentido, a diretoria falhou. Antes de passar para o Elton, até para a gente... Bom, sai o Veríssimo... Veio já o Gustavo Henrique também, mas ainda não está em condição, né, Zé? Aí tem uma outra situação, desculpa, né? Claro. Cuidado com o Garro, hein? Que ainda O Garro era 2 milhões, agora na negociação eles pediram, né? O time do Garro pediu 4 milhões, quer dizer, 2 milhões a mais na negociação, justamente porque eu acho que o Corinthians não tem uma credibilidade muito boa no mercado. O presidente do Argentino Júnior começou a falar uma série de coisas sobre o Veras, né? Então, cuidado, também não ficaria surpreso se nós tivéssemos outras notícias aí em relação
ao Garro também. O Félix Torres apresentado hoje e também já está regularizado, ele está à disposição do Mano para amanhã. O Gustavo Henrique também, mas ele ainda estava numa fase de transição de física, né? Física, né? E aí, a provável escalação do Mano para amanhã contaria com o Veríssimo. E aí, como que você acha que o Mano também pode pensar agora essa defesa do Corinthians? Ou até quando tiver com o Gustavo à disposição? Acredito que o Gustavo deva ser titular também pela experiência e história que tem. Enfim, Zé, mas para amanhã, agora o Mano é que... Eu fico pensando como o Mano está se sentindo, né? Porque aí, como eu falei, aí entra a questão do jogador, né? Do jogador ser correto e chegar para o Mano Menezes e falar, Mano, olha, existe a possibilidade de eu sair, eu estou querendo a possibilidade de fazer o pé de meia, né? Uma oferta boa e eu quero, talvez, se confirmar, eu saio. E aí você não prejudica o trabalho de ninguém. Porque a postura do Veríssimo, ele pode prejudicar o trabalho do Mano, pode prejudicar o trabalho dos outros companheiros que ficaram esse tempo todo acreditando que ele fosse jogar. Então o Mano acho que vai jogar com o Félix, o Caetano, né? Que seria naturalmente o substituto do Veríssimo. O Corinthians ainda se movimentando também, né, Zé, no mercado. A gente até discutiu esses dias no Sport Center à tarde. O Corinthians precisa também montar o seu elenco de fato, né? O Mano precisa ali definir os seus iniciais. É óbvio que ele já está recebendo essas peças e tal, mas um ainda que precisa se ajustar. Tem as questões burocráticas também. Mas ter mais opção também, né? Mais do que esses 11 iniciais que a gente imagina que o Mano já esteja pensando, é mesmo um elenco. E ainda tem, acho que, muita coisa aí para mexer. Sim, o Campeonato Paulista vai ser muito importante para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians conseguiu, nesse ano, não se desfazer, não é isso, mas mudar a forma de jogar dessa equipe, né? Antigamente, o Corinthians era assim, Renato Augusto joga, é um tipo de jogo. Renato Augusto não joga, nós temos que fazer outro tipo de jogo. Né? E quando o Renato não jogava, faltava muita qualidade. Era um time que, nós falamos que corria muito, se dedicava muito, trabalhador, né? Não faltava empenho, mas faltava qualidade. E isso no Campeonato Brasileiro, a gente viu, nós vimos aí o resultado de tudo isso. O Corinthians, né, praticamente aí nos finais, nas últimas rodadas, brigando pelo rebaixamento, né, para não ser rebaixado. Então tem muitas coisas aí que o Mano Menezes, acho que já no começo do ano já tinha brifado, já tinha colocado, e não sei se ele está sendo atendido em relação às contratações e à qualidade que ele deseja dentro do elenco, né, porque você tem 11 jogadores, talvez 11 jogadores titulares, talvez, porque você não sabe, deve chegar mais jogadores e aí a inserção desses jogadores dentro do ambiente do Corinthians, tendo vitória, derrota, a construção de uma estrutura em relação à defesa, meio campo e ataque. Hoje nós sabemos que o futebol tem muitas variantes, né? Então você tem com a bola, sem a bola, transição com a bola, transição quando perde essa bola, né? Posicionamento com e sem a bola, comportamento, né? Perdi a bola lá na frente, o que eu faço? Eu pressiono, eu volto até a linha do meio campo para poder me organizar e sair depois. Então tem muitas coisas que o Mano Menezes vai ter que utilizar o Campeonato Paulista para completar essa equipe, né? Zé, ainda tem a história do entrosamento que... Sim. O Gustavo Henrique tinha com o Lucas Veríssimo. Claro, a memória tática, né? Aquela coisa lá de trás. Olhos nos olhos, né? Isso aí e do planejamento que... Era uma grande dupla no Santos. A expectativa era dessa remontada. Exatamente. E a questão é também como o movimento de carreira. Ele sai do Benfica, onde ele não tem espaço. A escolha pelo Corinthians é claramente escolha de campo, né? Uhum. De jogar, de estar num grande clube, de voltar ao futebol brasileiro tendo a oportunidade de jogar num clube protagonista que está sendo montado. Talvez até em seleção, né, Elton? Porque quando ele estava pensando nisso, ele se lesiona no Benfica. Ele estava exatamente. Ele estava bem naquele momento. Ele estava muito bem no Benfica. E aí agora ele faz um movimento financeiro, porque, convenhamos, né? Tecnicamente, ele vai para um futebol muito abaixo. Ele vai para ganhar dinheiro. Então, tem muito mais do empresário, talvez, do que do jogador. Porque o jogador quer jogar. Sim. E o jogador quer jogar grandes competições. Ele quer disputar títulos, ele quer ganhar campeonatos. Ele está bem no mão até de seleção brasileira, né? Exatamente, ele quer enfrentar os melhores. E só contra os melhores que você é desafiado. Então, o movimento é muito mais, talvez, de staff do que do próprio atleta.
que sai do Benfica, volta para o futebol brasileiro, que muita gente acha que é um passo atrás, né? Pô, não deu certo na Europa. E foi muito por isso também. Se lesionou, perdeu espaço, e aí para você, a concorrência é muito grande. Volta para o Brasil com status talvez de titular, com confiança do técnico, conhecendo o companheiro de time e num time protagonista, né? O Corinthians não vai disputar a Libertadores, mas vai disputar a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, tem o Paulista, que é importante para ir para a próxima Copa do Brasil, agora o estadual é muito mais forte, e o Campeonato Brasileiro, né? Onde o Corinthians vai tentar ficar entre os melhores. Então, acho que acabou sendo muito bom para ele, provavelmente, financeiramente, mas aí é uma carreira que, de novo, né, cai no esquecimento para o futebol brasileiro. Porque vai voltar aquele Lucas Veríssimo que jogou no Santos, ou aquele que jogou mais ou menos no Benfica até se lesionar, ou que deu bola nas costas no Corinthians, né? Acho que até para a questão dele de carreira, olhando como imagem... A forma de saída, né, Elton, pega muito prejudicada. Foi isso que você falou, não chegou ontem essa proposta, Sim. Não chegou hoje pela manhã, né, até para definir. Agora, como você acha que o Mano vai pensar esse time, Elton, sem o Lucas? Porque eu acho que o Lucas já era um pilar importante dentro dessa formação. E nós até comentávamos que o Lucas Veríssimo do ano passado... O Lucas, junto com o Gil e com algumas exceções, né? Mas o Veríssimo e o Gil foram os caras que conseguiram se sobressair perante ao jogo do Corinthians. Né? O Félix deve se assumir a titularidade ao lado do Gustavo Henrique, mas se ele já viria com o Lucas Veríssimo contratado, significa que o Corinthians precisava de 2 nomes. Então o Corinthians vai ter que ir para o mercado novamente buscar um zagueiro. Só que o mercado está se restringindo nesse início de temporada, porque os principais jogadores já estão assinando, já estão começando a disputar competições aqui no Brasil, nos seus estaduais. Os movimentos de mercado feitos por esses clubes já começaram lá em dezembro, novembro, pensando na temporada. O Corinthians agora vai ter que dar mais alguns passos atrás, olhar para o mercado. Provavelmente, né, o Departamento de Inteligência tem plano B, tem plano C, mas para começar de novo a negociação, para tentar convencer, o Corinthians já apresentou para o mercado que tem dinheiro, isso valoriza um pouco mais. Aumenta a pedida. Aumenta a pedida, o exemplo é do Garro, né? Exatamente. O Garro era 2 milhões, temos patrocínio, 200 milhões e tal, então você me dá 4 agora. E aí o Mano vai ter que olhar, Copinha, de repente um jogador, será que está pronto nesse momento? O Corinthians até fazendo uma competição razoável, até para brigar por título, recuperar jogadores da temporada passada. Será que Bruno Mendes está no elenco? Né? Será que pode ser uma opção? Enfim, o Mano Menezes também vai dar passos atrás, não só a diretoria, né? Na busca dessa montagem do sistema defensivo, que foi um problema do Corinthians na temporada passada. Né? Era um sistema defensivo envelhecido com o Gil, o Fagner e o Fábio Santos. Rejuvenesceu um pouco... as laterais, tenta o Mateuzinho, né? De repente trazer. Já treinou hoje no Parque São Jorge, já estava junto com o grupo. Né, com o Mateuzinho também já ia dar esse fôlego. A chegada do Veríssimo com o Gustavo Henrique era para ter uma zaga para possibilitar o Corinthians de subir as suas linhas e 2 zagueiros técnicos que distribuem e, ao mesmo tempo, uma recomposição rápida, com o lateral como o Mateuzinho por um lado, com o lateral com fôlego por outro também, para fechar essa linha de 4. Mano Menezes agora vai ter que dar alguns passos atrás, né? Pensar, o que é que eu vou fazer agora? O Félix está chegando agora, né? Vai ter que também se encaixar com o novo zagueiro, né? Para ele, né? Com o Gustavo Henrique. O Corinthians, que prometia, né, começar a temporada mais tranquila, vai ter que contornar agora uma situação. Não tem paz. E as características do Lucas, né? Porque o Lucas também tem uma boa saída de bola, até na construção de jogo também é muito importante. Jogo aéreo excelente. Jogo aéreo. O Gustavo Henrique também tem esse jogo aéreo muito forte. Você fala até dessa fase ofensiva aí, né, Elton? Os dois fizeram uma grande dupla naquele Santos do Sampaoli, que tinha muito isso de jogar muito alto. Então, eles também tinham essa coisa já de estar entrosado dentro disso, né? Eles jogavam muito alto, enfim. Foi isso que levou ele ao Benfica, né? Foi isso que levou ao Benfica, porque o Benfica era um time protagonista em Portugal e era o time de jogar no campo adversário, ele tinha essa capacidade. Eu acho que o Corinthians precisava de um jogador assim para fugir desse estereótipo que o Luxemburgo trouxe por necessidade, né? Joga atrás, sai no contra-ataque, busca o Watson de um lado, o Romero do outro. Era um time da transição rápida, um time muito de marcar atrás pela necessidade e a limitação do elenco.
Então era para ser um Corinthians mais protagonista, né? Ainda, claro, tem condições de ser. Sim. É um jogador que vai mudar toda a história do time. Mas era uma peça importante nesse quesito também. Mais uma pausa rápida aqui no nosso Sport Center e... Rapaziada, o corintiano não tem um dia de paz sequer. Pessoal, vou falar o seguinte. Eu sei que o futebol não funciona assim, mas presta atenção no que eu vou falar. Tá na hora do Corinthians parar de negociar com esse Pitombeira, mano. Pitombeira é um empresário tanto do Roger Guedes como do Veríssimo e outros jogadores por aí. E parece, mano, me parece que o Corinthians, pô, ele tá na mão do, Corinthians tá na mão do Pitombeira, mano. O Corinthians deve estar devendo muito dinheiro a ele, porque sei não, mano. Não sei, mas tá na hora do Corinthians parar de negociar com esse empresário. Sei que o futebol não funciona assim, mas fazer o que, né? Pessoal, Lucas Veríssimo não é mais do Corinthians. Que vá com Deus. Agora o Corinthians precisa de que, zagueiro. Já temos, pessoal. Temos tanto o Félix Torres, Caetano, que essa seria a minha dupla titular. Dupla titular, na minha opinião, seria o Torres e o Caetano. Tem o Gustavo Henrique. E ainda teve o retorno do Raul Gustavo. O Gustavo é meio atrapalhado, mas a reserva tá de bom tamanho, pessoal. Então o Corinthians tem zagueiro, não precisa ir ao mercado. Precisa ir ao mercado para contratar atacante e meio-campo e mais um lateral. É isso que eu penso. E você? Usa aí o espaço de comentário. Fala aí, quem vacilou mais aí? Lucas Veríssimo em ser mau caráter e não avisar antes que queria sair, que não ia renovar com o Corinthians, ou o Augusto Melo que confiou demais no Lucas Veríssimo? Comente aí, pessoal. Pelo menos isso aí serviu para o Augusto Melo abrir o olho. Traz logo a porra de um executivo de futebol aí. Valeu, um forte abraço e vai, Corinthians.